Muito bom dia para você que está aqui ligadinho na TV Mar. Seja muito bem-vindo. Estamos começando agora mais um programa Bem Assim. Que coisa maravilhosa ter você aí do outro lado dessa telinha, aqui juntinho com a gente. E olha só, hoje aqui no programa nós vamos falar sobre procedimentos para tratar sorriso gengival. Você sabia que pode ter uma técnica que é reversível e uma técnica que é para sempre? Pois é, nós vamos falar sobre as duas já aqui no programa. Primeiro bloco, tá? Ainda também vamos falar sobre o Dia da Voz. Pois é, vai ser comemorado e a gente vai falar aqui sobre a importância de cuidar da nossa voz. Você que trabalha ou não tá com ela, vão ficar bastante atento. E aí, para fechar, nós também vamos falar sobre a relação entre a Covid-19 e as doenças periodontais. Como sempre, muita coisa boa. Eu conto com você. Não sai daí, porque o Bem Assim está começando agora. Bom dia mais uma vez para você que está aqui ligadinho na TV Mar e no Bem Assim, seja aí, né, através dos canais 525 e 25 da NET Claro, pelo portal gazetaweb.com, que também transmite toda a nossa programação, ou ainda, tá, pelo nosso aplicativo TV Mar. Muito obrigada. Lembrando sempre a você, tá, dos nossos canais digitais, você consegue acompanhar a gente aqui, ó, nessas plataformas que estão passando agora aí na sua tela. Basta buscar lá o nosso perfil, tá? Seguir, comentar, compartilhar, enfim, interagir com a gente gosta muito disso. Vamos embora começar o nosso dia por aqui. Sorriso, né? Ele é uma das características mais marcantes de uma pessoa. Ele é responsável, gente, pelo aumento da autoestima e diz muito também sobre a nossa saúde bucal, viu? No entanto, quando ele está fora do compasso, se assim a gente pode dizer, né? Ele pode acabar se tornando um sinônimo de vergonha e constrangimento para muitos, como é o caso do sorriso gengival. Quem vai falar mais sobre esse assunto agora aqui pra gente no estúdio são duas pessoas maravilhosas. Uma que já esteve aqui há muito tempo, né, Mari? E a Palmira, que já esteve aqui mais ou menos recentemente. Palmira Santa Rosa, bom dia. E Mariana Costa, duas cirurgiãs dentistas. Obrigada pela presença de vocês. Obrigada a vocês. Lindas. Queria começar, né, explicando o que é o sorriso gengival. Vamos lá, meninas. Então, o sorriso gengival, ele tem uma característica de quando o paciente ri, expor uma certa quantidade de gengiva. Sim. Né? E hoje em dia é considerado o sorriso gengival uma das coisas que mais incomoda o paciente. Né? Então, hoje em dia, um dos procedimentos que nós vamos falar daqui a pouco, né, um dos tratamentos, são algumas formas de a gente ajudar na melhora da estética do sorriso do paciente. Então, acaba realmente interferindo, Palmira, nessa questão da autoestima, da estética, incomoda? Muito. Alguns pacientes sorriem, botam a mão, né? Sim. Com vergonha do sorriso. Outros acabam fazendo muito Photoshop, né? Assim, alguns efeitos que a gente já sabe e até conversamos em outra entrevista sobre isso, né? Então, isso afeta muito a autoestima mesmo deles. E essa procura dele, ela vem com muitas dúvidas, né? Porque ele não sabe, muitas vezes, que tem uma solução simples, que eu considero, né, até a cirurgia gengival uma cirurgia simples, né, Mariana? Então, tanto a toxina botulínica, que é a alternativa reversível, porque o efeito vai ser aplicado, ele vai durar ali de 3 a 6 meses e tem que refazer, mas também a cirurgia, muitas vezes, ela acaba sendo uma alternativa definitiva, ou os dois procedimentos juntos são necessários, tanto a cirurgia quanto a aplicação do Botox. Vai depender dessa avaliação aí que é feita, né, pelas profissionais. Maria, o sorriso gengival, ele pode acabar causando danos à nossa saúde bucal? Não, com relação a danos, não. A questão realmente do sorriso gengival é a preocupação estética que o paciente vai ter. Sim. Né? Quais que são as causas dele, hein? Tem causas já pré-estabelecidas? Uma opção, né, que pode acontecer é o dente, ele está coberto pela gengiva e aí aparentemente ele parece ser pequenininho. Sim. E daí a especialista, que é a periodontista, ela faz toda a avaliação, né, Mariana? Isso, é quando o paciente ele tem a gente chama de coroas clínicas, né, que é essa região do dente que a gente expõe ao sorrir, as coroas clínicas curtas, e daí esse paciente vai ter a indicação cirúrgica para o tratamento gengival. Dentre outras causas, tem a hiperfunção muscular, que é quando a gente faz a associação com a toxina botulínica, né? O paciente ele vai sorrir
E aí, quando ele faz esse sorriso, o músculo, que é o elevador, né, do sorriso, ele puxa muito e daí expõe mais a gengiva. O que é que a gente faz? Com a toxina, a gente relaxa esse músculo para que ele não puxe tanto na hora de sorrir. Um outro benefício com a aplicação da toxina é que esse músculo ele exerce duas funções. Sim. Tanto ele puxa o músculo para cima, quanto puxa a asa do nariz para o lado. Então, muitos pacientes falam assim, eu percebi que o meu nariz ficou um pouquinho mais fechado depois que eu fiz o Botox. Aí é uma alternativa que a gente tem dois benefícios, mas tem que ser bem avaliado para que você tenha um resultado natural, né, e bonito. Sim. Tem algum caso, Mari, que, por exemplo, vai ser mais indicada a toxina botulínica do que essa cirurgia? Sim, quando o paciente ele tem a coroa clínica num tamanho que já é suficiente, onde a gente não pode aumentar mais para não ultrapassar o limite anatômico do próprio paciente, aí sim a gente vai entrar com a toxina botulínica, tá? Porque justamente a gente não pode fazer intervenção cirúrgica. Certo. Então é uma alternativa que tem tido resultados excelentes, que seria a toxina botulínica, né? Quando é o inverso, que o paciente ele já tem os dentes bem curtinhos, né? O que pode dar a impressão de um sorriso infantil ao paciente, porque Sim. a gente consegue assemelhar essa condição à característica dos dentes de leite. E aí, quando ele tem essas coroas clínicas curtas, a gente parte para o procedimento cirúrgico, né? E existe caso da gente ter a combinação das duas técnicas. Sim. Quando o paciente tem uma hiperfunção muscular, onde ele vai levantar bastante o lábio e vai ter a coroa clínica curta. Então, a gente pode associar a técnica cirúrgica com a técnica da toxina botulínica. Tudo vai depender da avaliação, né? Por isso que é tão importante a gente fazer a avaliação, né, Palmira? Isso. Assim, quando o paciente ele percebe, né, que esse incômodo ele tem uma solução, ele muitas vezes vai para a internet e acaba ficando com medo, porque existe ainda uma terceira alternativa em casos mais sérios, né, Mariana, Sim. que é o cirúrgico com ortognática, que daí é o bucomaxilo que vai fazer uma cirurgia ortognática, uma cirurgia mais, vamos dizer assim, mais pesada na cabeça do paciente. Mas isso é assim, a alternativa mais difícil de ser indicado. Sei. Então, às vezes, ele vê na internet algo desse tipo, já fica com medo. Então, quando a gente faz a avaliação que explica que o caso dele não é necessário uma cirurgia ortognática, que é só uma cirurgia, o pós-operatório cirúrgico, né? Eu já fui até paciente da Mariana, já fiz a minha correção também, gengival. E o pós-operatório é bem tranquilo, né, Mariana? O pós-operatório, quando o paciente ele segue, né, todas as nossas recomendações, Sim. ele faz o uso correto do medicamento, costuma ser muito tranquilo, né? Claro que é necessário um repouso relativo, então se o paciente ele não cumpre isso, ele pode ter algum incômodo, mas dentro das recomendações não costuma ser um pós-operatório complicado nem incomodar. Tá. Também tem cuidados, por exemplo, com o Botox? E da toxina botulínica, né, que é o Botox, a gente faz a aplicação no dia que você faz, você não pode fazer exercício físico, não pode abaixar a cabeça. Sim. E não pode passar nenhum produto nas próximas 4 horas da aplicação. No outro dia já está liberado para fazer as atividades normais, mas pode trabalhar, falar, tudo normal. E após a aplicação, o resultado aparece a partir do 4º dia. E aí, daí do 4º dia em diante, ele começa a ver o sorriso dele mais baixo. É um sorriso natural, não fica muito forçado, mas precisa de uma dose correta. Teve até um caso, né, de um cantor sertanejo que ele fez e não gostou, não conseguia cantar, não gostou do resultado porque o nível do sorriso dele baixou muito. Nossa. Então, ele praticamente não conseguia sorrir e mostrar os dentes de cima, os superiores. E aí ficou muito estranho. Então, tem que ajustar a dose para ficar natural, mas o resultado é muito bom. Nesse caso de fazer os dois procedimentos, Mari, faz tudo no mesmo dia ou não? Primeiro faz um, depois faz outro? De preferência, faz primeiro a parte cirúrgica, porque aí a gente vai ter o resultado final da altura que vai ficar aquele dente. Com base nessa altura, eu vou ter ali a minha exposição gengival, né, que ficou pós-cirurgia. E aí sim, eu faço a aplicação da toxina botulínica baseado nessa nova altura dos dentes. Então, primeiro a cirurgia, depois a aplicação da toxina, Isso. né, Palmira? E isso, quem determina assim, esse diagnóstico inicial é o periodontista. Sei. Né? Ele precisa fazer essa sondagem que a gente chama, que é para que ele avalie o tamanho do dente, que realmente é o máximo que a gente consegue chegar
chegar. Sim. Depois, dali em diante, é só osso, então não tem como subir totalmente. Então, o periodontista ele vai chegar num limite, né, do que ele consegue melhorar. Desse limite, se mesmo assim ainda está mostrando gengiva, aí faz a toxina depois. Então, depois que ela der alta do tratamento cirúrgico, aí a gente faz a avaliação com a aplicação da toxina botulínica. Em relação à cirurgia, demora muito tempo? É relativamente rápido? Essa cirurgia, a gente costuma dizer, demora em média 1h30, porém vai depender da área a ser tratada, né? Porque tem pacientes que vão fazer uma área maior, isso também é avaliado, né, na questão do diagnóstico, porque tem pacientes que têm um sorriso mais largo, tem outros que têm um sorriso mais curtinho, então isso vai depender da área a ser operada. Muito bem, vamos então reforçar os benefícios aí, né, para quem quer tratar o sorriso gengival? Vamos começar lá. Então, para quem se incomoda, né, com o sorriso gengival, você pode fazer a aplicação do Botox. O resultado ele aparece a partir do 4º dia e dura de 3 a 6 meses. Ou você pode fazer a parte cirúrgica. Né? Isso, e com relação à cirurgia, né, uma cirurgia muito tranquila, relativamente simples. É um procedimento definitivo, então o paciente não vai precisar ficar fazendo retoque, né, não vai precisar se preocupar com isso, e é uma cirurgia que tem um resultado imediato. Certo. Então não é algo que assim a gente consegue ver na hora, né, uma cirurgia muito bonita que é feita e o paciente costuma sair muito satisfeito desse tipo de tratamento. Muito bem, e eu acho assim que a gente também tem que falar aqui, eu sempre gosto de dizer isso, as pessoas podem até me achar repetitivas, tá? Mas é muito verdade. Escolham profissionais capacitados, qualificados e com referências. A Palmira mesmo citou aqui, né, um exemplo de um cantor sertanejo que trabalha com imagem e que acabou sendo afetado, né, aí teve a sua estética afetada, além da estética, né, até a funcionalidade dele ali para cantar afetada por conta de uma quantidade de produto que foi colocada equivocadamente. Isso. Então, buscar profissionais qualificados sempre, né, meninas? Isso é importante. E a aplicação da toxina, né, se ela for feita de forma errada, você vai ficar de 3 a 6 meses com aquele erro, né, convivendo com aquele incômodo. E a cirurgia, muitas vezes... E da mesma forma, se a técnica cirúrgica ela não for realizada corretamente, também o paciente ele vai ter a recidiva desse sorriso gengival e vai necessitar que seja feita uma outra cirurgia. Então, por isso, é importante procurar um profissional especializado, tanto na área de periodontia, como a doutora Palmira, que faz essa parte de harmonização orofacial. Muito bem. Às vezes irreversível também, né, Mari? Um dano cirúrgico, né? Danos bem cirúrgicos são irreversíveis e tem coisas que a gente não tem realmente como solucionar, né? Exato. Por isso que é bom a gente sempre deixar aqui esse alerta, tá? Então, você se incomoda com o seu sorriso gengival, né? Aquele sorriso em que a gengiva, ela aparece, ele é bastante aparente, né? Quando você sorri. Busque, né, profissionais qualificados, capacitados com referência, faça a sua avaliação, escute esse profissional e veja qual que seria a melhor alternativa para você, se é a cirurgia, se é a toxina botulínica, né, ou se são os dois ali juntos que vão trazer ainda mais essa melhoria para você. Meninas, obrigada mais uma vez pela presença de vocês, lindas, maravilhosas. Quero contatos e redes sociais, vamos deixar aí para o pessoal e buscar mais informações quem ficou com alguma dúvida. A doutora Mariana e eu também atendemos lá no Instituto Santa Rosa. Quem quiser seguir é @inst.santarosa. O meu Instagram pessoal é @doutora.dra.palmirasantarosa. Muito bem, Mari. Vou passar o meu Instagram também, Mariana C. Costa M, estou com a doutora Palmira no Instituto Santa Rosa. Quem quiser entrar em contato comigo por e-mail é marianacostaperio, de periodontia@gmail.com. Muito bem. Obrigada mais uma vez pela presença de vocês. Muito sucesso. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Você que está aqui ligadinho com a gente não vai sair daí, tá? Ainda tem coisa para rolar aqui no programa. No próximo bloco nós vamos falar sobre a importância de cuidar da voz. Volto já já.